São os acordes iniciais da Marselhesa. Hoje é dia 1º de junho de 2022. São 11 horas e 57 minutos. O Paulo Sérgio, ou eu, observando a primeira pessoa, acordei hoje romântico. Os criminalistas são assim. Os criminalistas vivem fabulando com heroísmos e condutas diferentes. Existe uma foto posta por mim no início desta crônica, que é um personagem só com o torso à mostra, as mãos no peito e um sabre posto dentro das manoplas. Aquela foto é minha e foi extraída lá no Museu do Ipiranga anos atrás, porque um amigo nosso, que era um israelita ilustre, nos permitiu dar uma entrada lá no museu. Emprestaram-nos aquele sabre que está posto no meu peito, com a beca por baixo. Tiramos a foto e, evidentemente, devolvemos aquela espada, que era, com certeza, de um nobre do Império, posto no Museu do Ipiranga depois do falecimento da criatura. Faz muito tempo isso aí. E eu tirei aquela fotografia para colocar exatamente na capa do primeiro volume de Na Defesa das Prerrogativas do Advogado, editada a obra por Cid Vieira de Souza, um dos grandes presidentes da OAB paulista, que a Ordem dos Advogados teve, e muito pouco lembrado, diga-se de passagem. Cid foi personagem principal na luta pela redemocratização do país. E eu me tenho esquecido dele. É preciso que seja recordado no momento adequado. Fui companheiro dele muito fiel durante uns 10, 12 anos. Cid era reincidentemente presidente da seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. E por que é que eu começo a crônica de hoje com esta foto de um criminalista? Porque eu sou criminalista, vestindo a beca e com a espada posta no centro do peito, junto ao coração, porque vou repetir: os advogados criminais acordam sempre depois de sonhos gloriosos. E eu, de meu lado, tenho fixação daquela época em que a humanidade estava plena de espadachins que não usavam togas, não, usavam aquelas armaduras muito fechadas e muito resistentes, e tinham lutas que eram repetidamente duelos de 2 ou mais guerreiros pertencentes a equipes opostas no meio daquelas guerras que havia no século XIV, século XV, etc. E eu tenho uma pequena coleção desses guerreiros postos daquelas fortalezas de ferro e de aço
a lhes protegerem o coração. Esses guerreiros que eu tenho são de épocas diferentes, mas sempre da Idade Média em diante. E, repito, hoje eu acordei romântico. Nós somos prenhes de romantismo, nós, criminalistas, sempre procurando salvar a Lady das garras do monstro cruel. É assim que nós vemos a nossa especialidade. Então, coloquei esta foto da capa da primeira edição de Na Defesa das Prerrogativas do Advogado e juntei uma ou outra figura heróica daqueles tempos, 2 séculos em diante, a partir do século XIV, século XV, e toquei no piano os primeiros acordes da Marselhesa. Tudo para recordar, e não é preciso recordar, porque todos nós sabemos de onde veio o conceito de esquerda e direita, posto tal conceito nas disputas políticas que nós temos, inclusive, no nosso Brasil odierno, na antessala das eleições que chegam por aí. De onde veio esse conceito de direito e de esquerda? É, evidentemente, algo advindo da nação francesa, antes da Marselhesa, que virou depois o hino nacional da França, com o teclado repetindo em breve sonorização as primeiras movimentações sonoras. Esse hino heróico e lindo, diga-se de passagem. Isso me lembra, eu vou fazer de conta que é a terceira pessoa que está a falar. Isto me lembra a minha adolescência, quando estava a me tornar um ledor compulsivo de obras heróicas. E eu tenho ainda um volume daquilo que eu lia repetidamente. De vez em quando eu ainda pego aquilo tudo e releio as passagens mais bonitas, mais heróicas, ligando-se o todo àquele chamado conceito ou pressuposto do surgimento da esquerda e da direita. A título de exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva é havido como um panfletário da esquerda trabalhista. Bolsonaro se encosta na teoricamente direita moderada, na verdade, na extrema direita que nós temos ainda agarrada à Constituição brasileira. Então, de onde vem esse tema esquerda e direita? Lula é da esquerda, Bolsonaro é da direita, os dois usando os ferretes um contra o outro. Isto vai ser acidulado, mas não é o objetivo maior dessa minha peroração acontecida numa quarta-feira chuvosa nesta cidade que é uma das 10 maiores do mundo. É que lá na antiga Assembleia Nacional Francesa, em certa época, em certo momento histórico, havia os nobres e havia aqueles que se juntavam também à Assembleia como representantes do chamado povo. Alguns
trazendo os galardões e as efígies das casas nobres francesas, do reinado, do rei, da rainha, e na nobreza toda infestando os palácios franceses que ainda existem. E, de outro lado, havia os representantes do povo, sim, e com aquela disputa séria. Os nobres tomavam assento à direita, no parlatório ou no recinto destinado à Assembleia, e aqueles representantes do povo tomavam assento à esquerda. Daí vem esta denominação que é universal, mundial. Lula é da esquerda. Bolsonaro toma assento à direita, significando isto que ele veste as roupagens daqueles militarizados, por hipótese, que também tem força política nesta nossa nação. E por que eu digo que eu, de vez em quando, acordo romântico, metido na relembrança desses cavaleiros armados cujas efígies pequeninas eu mostrei a vocês todos? De vez em quando sonho um desses guerreiros. E de vez em quando, evidentemente, nós sonhamos com as princesas que povoam as nossas fabulações desde crianças. Então, por que eu lembro dessas coisas? Porque aquilo tem relação, sim, com os conceitos de esquerda e direita que assomaram nas câmaras legislativas francesas a partir de determinada época. E este duo, esta dualidade, este combate, que é sempre eterno entre o povo e o poder, fez parte íntima de um livro que durante muito tempo foi a Bíblia deste Paulo Sérgio Leite Fernandes, falando na terceira pessoa para não me emocionar. Eu lia muito e leio ainda, às vezes, quando fico muito preocupado com os destinos da nação, uma obra de Rafael Sabatini. Quais os jovens hoje, neste nosso Brasil, que tiveram a oportunidade de ler um romance lindo da cavalaria, romance da cavalaria, chamado Scaramouche, o Fazedor de Reis. Se vocês forem ao celular, onde encontrar alguma coisa respeitante a isto, mas se encontrarem aí num sebo aqui na Rua Augusta, há uma loja grande que tem dezenas de centenas de livros ou de volumes herdados do passado. De repente tem lá, muito gasto, um exemplar de Scaramouche, o Fazedor de Reis. Scaramouche é o epíteto, a fuga à realidade de um intelectual francês, sim, daquela época, século XVII, 1600, século XVIII, 1700, por aí. E ele precisou disfarçar-se em ator do teatro burlesco. É bom que nós nos lembremos de que houve uma época, de vez em quando ainda há um outro espetáculo em São Paulo, com esse tipo de aparência, em que os atores se disfarçam, põem máscaras, compondo todo o rosto de um palhaço, quem sabe, e de uma criatura mais ou menos deformada,
que tem outro nome aqui no Brasil, mas ao tempo compunha personagem que foi denominada Scaramouche, que Rafael Sabatini transformou em Scaramouche, o fazedor de reis, porque era a figura dentro da qual se disfarçava um moço bonito, porque os heróis costumam ser bonitos, sim, que aparecia na França disputando com a nobreza a popularização do país ou a revolta contra os poderosos. Esse moço tinha o nome de André-Louis Moureau, e era protegido, adotado por um nobre francês, que era o Marquês de Gravillac, se a memória deste velho Paulo Sérgio Leite Fernandes não o trai. Ele havia sido adotado desde criancinha pelo Marquês de Gravillac e cresceu protegido dentro da Casa Nobre, teve estudos privilegiados, porque o Marquês e a mulher do Marquês, a Duquesa, o acarinhavam muito. Ele cresceu e virou um disputador das prerrogativas do povo francês com a nobreza, que tomava assento do lado direito da Assembleia Francesa. Aquilo tem episódios muito postos dentro do heroísmo, com duelos frequentes entre uns e outros. E André-Louis Moureau se disfarçou de Scaramouche, virou ator de teatro para se esconder dos esbirros franceses que estavam a persegui-lo, como acontece hoje, ou como aconteceu hoje no Brasil, em função dos nossos atores que precisaram fugir, esconder-se, etc. Eu mesmo defendi um ou outro, ainda vivo hoje, já antigo, cabelos brancos, relembrando o passado de vez em quando com um risinho meio maroto. E André Louis fazia esse tipo, Scaramouche, no teatro. As coisas vão tomando corpo nessa briga toda, contada por Rafael Sabatini, e há um episódio, que é o episódio final, em que André-Louis Moureau, fantasiado de Scaramouche, está no palco. E quem estava a assistir àquela peça? O Marquês de Latour d'Azur. O Marquês de Latour d'Azur era o melhor espadachim que havia na França. Tinha lá os seus 58 anos, 57 para 58 anos. Àquela altura, um homem com 58 anos já estava a envelhecer, mas o Marquês conservava aquele ar másculo que era admitido à corporificação de poucos naquele tempo. Hoje não, porque hoje um homem com 60, 65 anos ainda tem a musculatura bem desenvolvida e posta à otimização pública. Mas o Marquês de Latour d'Azur era o melhor espadachim de França. E estava a assistir àquela peça dentro da qual André-Louis Moureau era o ator principal disfarçado de Scaramouche. E daí vem o episódio lindamente personificado. Por quê? Porque na plateia estavam também o Marquês de Gravillac, que era o protetor de André-Louis Moureau,
Estava a duquesa, que era a marquesa de Gravioc, e estava também o Marquês de Latour d'Azyr, que era apaixonado por uma moça linda chamada Aline. Eu estou a dizer isto e a relembrar desses nomes para me certificar de que a minha cabeça ainda funciona razoavelmente para um octogenário com 86 anos. Aline era aloirada, sim, tinha cabelos dourados, olhos esverdeados, às vezes azuis, Aline, e cortejada pelo Marquês de Latour d'Azyr, que já pedira em casamento umas 2 ou 3 vezes, sempre recusado o pedido pelos pais de Aline. E o Marquês estava lá, a Marquesa estava lá, o Latour d'Azyr estava lá também, Scaramouche, André Louis fantasiado, era o ator principal da peça, e, de repente, o parlapatão, o Scaramouche, que era André Louis disfarçado, vê o Marquês na plateia. Os dois se entreolham à luz daquelas velas, porque não havia eletricidade naquele tempo. Eles se veem, se reconhecem, e aquilo se transforma num duelo entre os dois. Scaramouche, André Louis fantasiado de palhaço, e o Marquês de Latour d'Azyr, com a sua espada, com a sua lâmina, que era posta dentro de uma bengala com o tornozelo ou com o cimo muito bem talhado. Veja se acha essa bengala aqui. Mais à esquerda, essa dourada aqui. Não, aqui. Esta. Parecida com esta. Eu coleciono bengalas também. Esta é madreperolada. Vejam que coisa linda. Mas o Marquês tinha uma bengala desse tipo. Na verdade, era uma lâmina de aço prolongada e posta sempre e necessário à execução. E Scaramouche, embora parlapatão, tinha também à cinta uma espada disfarçada pelo apalhaçamento que a peça exigia ou recomendava. E os dois duelam. Eu vou fingir que sou a terceira pessoa para poder contar o resto. Os dois duelam. Melhor espadachim de França, o Marquês de Latour d'Azyr, disputando no palco do teatro francês com um representante do povo, um palhaço de circo, na verdade, com o protegido do Marquês de Gravioc. E a plateia toda ficou eriçada como se fosse um jogo de futebol de primeira categoria. Uma disputa de jogo de tênis entre o Nadal e aquele outro, vencida por Nadal 4 horas depois. Os dois duelam no palco do Teatro Nacional Francês. E, para surpresa de todos, Scaramouche, o fazedor de reis, vence a disputa.
vence a batalha e o Marquês de Latour d'Azyr, envergonhadíssimo, fica deitado no chão de tábuas do teatro, a espada atirada ao longe e o aço da bengala ou da espada do palhaço Escaramuche a se afincar no pescoço, pronta para mandá-lo para melhor ou para pior, de acordo com a grandeza de seus pecados. E o populacho todo se levanta, a plateia quase que urra. As mulheres, aquelas fantasiadas com aquelas roupas, eram 7 as saias que as moças usavam naquele tempo, 6 ou 7. E choram e se descabelam. E quando o Escaramuche vai atravessar o pescoço do Marquês de Latour d'Azyr, com o aço rebrilhoso da sua espada, se ouve um grito ácido, dominando aquela cena toda. E sabe quem era? Era a duquesa de Gravignac, que era a mulher do protetor de André Louis Moreau. E ela grita, não! E eu vou fingir que eu sou outro, porque senão eu vou me emocionar demais e não termino esta crônica, que pode ser diferente, mas é gostosa de dizer. Ela grita, não, não, André Louis. C'est ton père. Escaramuche, olha, abre os braços, atira a espada ao solo e os panos do palco se fecham e Escaramuche, o fazedor de reis, foge outra vez dos milicianos franceses que queriam persegui-lo, pegá-lo e, com certeza, enforcá-lo num poste qualquer. Final de história. André Louis Moreau era filho do Marquês de Latour d'Azyr. E quem sabia disso? Só quem sabia disso era a duquesa, a esposa fraterna do Marquês de Gravignac. Aquilo, segundo o final do romance de Rafael Sabatini, deve ter terminado, evidentemente, com o enlace de Escaramuche com Aline, porque naquele tempo era preciso que os nubentes tivessem o selo da nobreza no corpo, porque, a não ser assim, não poderiam casar-se. Com a descoberta da filiação espúria de André Louis, daquele que quase fora o objeto da lâmina da sua espada, terminou muito bem o romance. Os dois se casaram, foram felizes para todo sempre, tiveram muitos e muitos filhos lindos, umas meninas
Aloiradas também, jovens fortes, potentes e também bons dançarinos daquelas danças lindas que havia ao tempo. Vejam, vejam, vejam como é curioso, como é extravagante o começo e como é curioso o fim, e uma crônica que começou pela explicação entre os termos Lula é de esquerda e Bolsonaro é de direita. O significado disto aí é que os criminalistas são, sim, sempre muito bons fabuladores. E tudo na vida dos bons criminalistas e daqueles iniciantes também, tudo na vida dos moços e dos antigos deve terminar bem. E lá na viva.